convidado do Tribuna Independente dessa noite, Dr. Samir Bechara. Ele que é oftalmologista e chefe do setor de cirurgia refrativa da Faculdade de Medicina da USP. Inclusive, eu comecei o programa lendo a palavra errada, refrativa. Muito boa noite, é uma alegria tê-lo aqui e já peço para explicar o que significa ser chefe de cirurgia refrativa da faculdade. Alcides, boa noite. Eu estou muito feliz de estar no programa Tribuna Independente, Rede Vida. É um grande prazer estar aqui com você, nesse bate-papo. O que significa ser o chefe do setor de cirurgia refrativa da Faculdade de Medicina da USP? A cirurgia refrativa, ela é um aspecto novo da oftalmologia, que é a parte da medicina que cuida da saúde dos olhos. Os olhos são tão importantes, né, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a nossa interação com o mundo. E um dos aspectos mais importantes da saúde dos nossos olhos é a nossa visão, aquilo que eu enxergo. Eu te enxergo com nitidez, eu consigo ler com nitidez. Agora, às vezes, para a gente ler com nitidez, a gente tem que usar um óculos, a gente tem que melhorar o foco da nossa visão. E esse óculos, esse grau de óculos, às vezes ele pode ser corrigido através de uma cirurgia. Isso é a cirurgia refrativa. São as cirurgias, porque não é uma só, tem algumas cirurgias, que têm como objetivo diminuir e, se possível, eliminar o grau do óculos. E hoje isso é feito principalmente com o laser. Eu tenho assim uma questão, uma dúvida. Eu estou olhando para você e estou vendo assim você usando os óculos, certo? Sim. Ao mesmo tempo, muitas pessoas dizem, não, a gente pode, assim, na questão de miopia, a gente pode fazer a cirurgia e eliminar os óculos. Sim. Você tem miopia? Eu tenho miopia e astigmatismo. Por que não fez a cirurgia? Bom, primeiro explicando, então, miopia é um tipo de grau que você não enxerga bem de longe, astigmatismo é como se fosse uma miopia numa determinada faixa, tem aquele outro tipo de grau que é a hipermetropia. Fazer ou não fazer a cirurgia? A cirurgia refrativa, a gente trata o grau do óculos. Vamos lembrar uma coisa, grau de óculos, esse problema do foco da visão, ele não é uma doença, ele é simplesmente uma modificação, uma alteração da minha capacidade de foco e eu posso corrigir isso com uma cirurgia. Não sendo uma doença, o tratamento não é obrigatório. Se eu tenho, por exemplo, um descolamento de retina, eu tenho que tratar, senão eu fico cego. Se eu tenho, por exemplo, um câncer, eu tenho que tratar, senão eu vou morrer pelo câncer. Se eu tenho um sangramento no intestino, eu tenho que tratar, senão eu vou morrer disso. O grau do óculos, os óculos, eu trato se eu preciso funcionalmente, se eu preciso esteticamente, se eu tenho uma razão subjetiva minha, pessoal, que me incline a fazer isso. Ou emocional. Ou emocional, qualquer uma delas. Por isso, então, é uma situação em que eu não estou falando de uma doença, ou muito menos de um problema que precisa ser corrigido, ele é muito pessoal. Então, algumas pessoas podem e querem corrigir, outras podem, mas não interessa corrigir, porque é uma situação que tem algum risco, e tem outras que gostariam e não podem corrigir. Catarata é doença? Olha, interessante isso. Pronto, bem interessante, porque catarata é diferente do grau do óculos. O que é a catarata? Imagina o nosso olho, que ele é uma câmera, ele é um sistema de lentes. Eu tenho uma lente bem na frente do olho, que é essa bolinha, que é a menina dos olhos, que é onde a gente faz o laser para corrigir o grau do óculos da cirurgia refrativa. Um pouquinho para dentro do olho, eu tenho uma outra lente muito importante, que é o cristalino. E, com a idade, na maioria das pessoas, a gente começa a desenvolver uma certa opacidade, uma perda de transparência dessa lente. Isso é a catarata. É uma perda de transparência, uma diminuição de transparência, uma opacidade de uma lente que nós temos dentro do olho, e isso acontece na maioria das pessoas com a idade. Na maioria das pessoas, a partir dos 60 anos. Alguns antes disso, um pouco mais precoce. Quando acontece antes, é sinal de quê? A gente não sabe até hoje exatamente a causa da catarata. Tem fatores externos, a luz do sol, radiações, fatores genéticos, fatores de metabolismo, hábitos. Tudo isso contribui um pouco para o desenvolvimento da catarata. Algumas doenças, o diabetes faz a catarata se desenvolver mais cedo. Mas na maioria das pessoas a catarata é um fenômeno natural da idade. Eu digo isso para responder a tua pergunta se ela é uma doença ou não. Eu diria que ela quase que é uma alteração normal dos nossos olhos com a idade. E que, quando chega num ponto que atrapalha a visão da pessoa, é que aí precisa operar. A gente opera, a gente tira, a gente remove essa lente que está opaca e coloca uma lente nova dentro do olho
corrigindo o grau do óculos, corrigindo essa opacidade e devolvendo e melhorando a visão da pessoa que apresenta catarata. Essa cirurgia evoluiu muito. Se a gente pegar uns 30 ou 40 anos para trás, eu tinha que fazer um corte maior no olho, as lentes eram mais grosseiras, tinha que dar ponto. Hoje em dia, ela evoluiu tanto que é uma cirurgia que você chega no hospital, está marcada às 7 horas da manhã, chega às 6, faz a cirurgia, sai da cirurgia com o olho aberto, já pingando o colírio e está almoçando em casa. Toca que a modificação. Às vezes dá um ponto, às vezes não precisa dar ponto, é uma cirurgia que evoluiu muito. Tem diferença, por exemplo, de pessoas com os olhos, como a gente chama assim popularmente, os olhos mais claros, olhos mais escuros? A tonalidade, a cor dos olhos interfere também na catarata ou não? Não, a cor dos olhos não, ou pelo menos não diretamente ou não principalmente. A cor dos olhos é a quantidade de pigmento que eu tenho no olho. Tem a pessoa que tem um olho mais claro, olho verde, olho azul, e a pessoa que tem um olho mais castanho, mais escuro. A pessoa que tem um olho mais claro, entra mais luz dentro do olho, uma pessoa que às vezes tem uma sensibilidade maior à luz. Como a luz externa, a luz do sol, pode contribuir um pouco, é um dos fatores que pode contribuir para a catarata, sim, aí talvez ela tivesse uma tendência um pouco maior. Mas não que ter o olho mais claro seja um fator importante para a pessoa ter mais catarata do que a população normal. Quando se trata, por exemplo, assim, de adultos, é fácil, você como adulto, você já sabe se proteger, você sabe que está com um determinado problema, você não está conseguindo ler bem a informação aqui ou acolá, e você vai procurar o oculista, como a gente diz. Agora, tem gente, por exemplo, que não está atento na questão dos filhos. E na escola, alguns problemas, inclusive de déficit de atenção e tudo mais, que tem uma relação direta com enxergar pouco ou menos do que deveria. Como é que a gente pode, nessa noite, ajudar os pais a estarem mais atentos com alguns sintomas, por exemplo, que as crianças estão apresentando? Bem, essa questão é bem importante. Ela é bem importante porque quando nós pensamos nos nossos filhos ou quando nós pensamos nas crianças, a gente tem que lembrar que a gente não nasce já sabendo enxergar. A gente aprende a enxergar nos primeiros anos de vida. A gente recebe estímulos visuais e a gente vai desenvolvendo a visão. Isso acontece nos primeiros 10 anos de vida. E é muito importante porque se eu não desenvolvo a visão adequadamente nesses primeiros anos, passou o prazo, eu não consigo recuperar isso depois. É aquilo que a gente chama às vezes de olho preguiçoso. Então, primeiro lembrar isso, é muito importante essa questão, porque os olhos se desenvolvem, ou a gente aprende a enxergar nesses primeiros anos. E aí o que pode prejudicar isso? Por exemplo, o olho torto, o estrabismo. O que é olho torto? É uma criança que tem o estrabismo e que ela tem uma tendência a preferir um dos olhos. Ela fixa, ela olha com um dos olhos e desvia o outro olho, para dentro ou para fora. Às vezes ela alterna os dois olhos no estrabismo, nesse olho torto, mas o fato ou o problema é que esse olho que ela está desviando mais, ela não está usando. E, portanto, não está desenvolvendo esse olho. E se isso não for tratado, se esse olho não for estimulado nesses primeiros anos, ela não desenvolve mais a visão desse olho. Fica aquele olho preguiçoso que a gente chama de ambliopia. E se passar o prazo, ela não recupera isso mais. Por isso que essa criança que tem o estrabismo, que a gente vê nas criancinhas, a gente tampa um dos olhos, a gente tampa o olho melhor, para forçar o olho que ela desvia, para forçar aquele olho que ela não está usando, para desenvolver, para receber um estímulo adequado e se desenvolver. Quando eu era pequeno, por exemplo, era comum as mães falarem assim, olha, tá muito próximo aqui da folha. Quando a gente se aproximava demais, era sinal de que tinha algum problema. Ou então, algum amiguinho nosso que vinha assistir televisão e, de repente, ele se aproximava demais da televisão e ali, opa, identificava. Esses ainda são, assim, sinais muito, talvez, rudimentares ou de outras épocas, né? Ao mesmo tempo, hoje se deve ter até um jeito mais sofisticado para essa identificação, inclusive a visita a um oftalmologista. É obrigatório? A partir de que idade? A pergunta, então, quando que eu devo levar meu filho ou uma criança deve ir no oftalmologista? Se essa criança não tem nenhum sinal ou nenhum sintoma que chame a atenção, por exemplo, olho torto, olho vermelho, alguma dificuldade visual que ela apresente, não reconhecer as pessoas, ter dificuldade para reconhecer, pegar objetos, se não tiver nada que chame a atenção, que a visão dela não está boa,
ou algum sinal, olho vermelho, olho torto que esteja vendo, se ela não tem nenhum sintoma, se ela tem um comportamento visual normal, a gente recomenda que ela faça uma primeira consulta ao oftalmologista lá pelos 3, 4 anos. Por 3, quê? 4 anos. Por que isso? Essa idade já... A gente não início tem essa escolar. tradição. A gente não tem essa tradição. Assim, Não tanto. Se bem que, sabe, tem Tá algumas mudando. coisas. As escolas, já até por regulamentação, as crianças, em alguns momentos, elas são obrigadas a fazer um exame e levar um atestado para a escola. Isso é uma coisa boa. Elas têm que fazer isso e nesse exame, que é obrigado a fazer, a gente detecta alguma coisa que no dia a dia os pais não percebem. Sabe que situação que os pais não percebem às vezes? A criança que tem um dos olhos perfeitos, sem nenhum grau, e o outro lado com grau de óculos. Sim. Aí ela está usando esse olho, ela não desvia, portanto ela tem um comportamento normal, porque ela simplesmente está usando um olho, enxerga, vê a televisão, consegue ler, mas o outro olho que ela tem grau, ela não enxerga e não está desenvolvendo a visão. Isso você pega no exame. E essa idade é importante, entre os 3 e os 4 anos, aproximadamente um pouco mais, um pouco Pelo menos. desenvolvimento. Primeiro que você consegue detectar, você já consegue interagir com a criança, você já consegue fazer bem esse diagnóstico, bem, com mais segurança. E ainda está naquela fase dos primeiros 10 anos que você consegue estimular a visão, ainda dá tempo de desenvolver a visão dessa criança. Que bom que você está participando de todas as partes do Brasil. Estou vendo aqui a Mariana, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela diz assim, mas doutor Samir, eu tinha 7 graus de miopia. Eu fiz a cirurgia refrativa. Hoje eu tenho 1,5. 4 anos depois de entrar na faca, entre aspas. Eu posso fazer de novo? Mariana, sim, eu diria talvez você pode. Por quê? 7 graus, você fez a cirurgia refrativa, talvez o laser, você diminuiu bem o seu grau, quase que zerou o grau, ficou 1,5. Você pode fazer se, para esse 1,5 que você tem, se tiver as condições de segurança que a gente sempre tem que verificar para fazer a cirurgia. Por exemplo, espessura da córnea, curvatura. Se você tiver condições, pré-requisitos para essa reoperação, sim, você pode. Mas lembrar uma coisa importante, esse teu 1,5, eu não sei a tua idade, mas imagina que, porque todos nós, a partir dos 40 anos, precisamos daquele óculos para perto. E esse teu 1,5 grau de miopia... Isso não tem como fugir. Isso é um processo natural dos olhos. Todos nós, a partir dos 40 anos, perdemos ou começamos a perder lentamente, progressivamente, essa capacidade de foco de perto, quando a gente tem que usar aquele óculos de perto. E a miopia neutraliza esse grau. Então, eu quero te dizer, Mariana, que esse 1,5 que você tem, em algum momento, ele vai ser útil para adiar o teu óculos de perto. Eu achava aquelas minhas tias de 40 anos, eu achava que elas eram velhas quando eu era criança. Nossa, já tem 40 anos e eu via assim, elas afastando, né, a coisa, colocando os óculos. Cheguei aos 46, Chega coloquei logo. os meus óculos e falei, opa, chega para todo mundo. Ó, rápido intervalo nessa noite em que a gente recebe o Dr. Samir Bechara, ele que é oftalmologista da Faculdade de Medicina da USP. E a gente faz um rápido intervalo, você envia a sua pergunta, a sua questão, tribuna@redevida.com.br nessa conversa sobre saúde dos olhos. Rápido intervalo, já já.